E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Farolcast, episódio número 2. Dessa vez trazendo dois especialistas em gestão de riscos agrícolas. Esse é o nosso tema de hoje. Fica aí. Pois então, voltamos. Nosso tema de hoje tem dois convidados. Nós trazemos aqui Alexandre Vieira, já se apresenta, que é da área de segurança industrial e agrícola e traz uma visão bastante complementar para essas duas áreas na nossa conversa. E junto com ele, Cristiano Freitas, associado do Grupo Farol, depois de mim o mais velho aqui do grupo. Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo, Cristiano. Se apresentem e vamos partir pro fight aqui. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer aí o convite, né, da gente poder discutir um tema tão importante, né, que é gestão de riscos para a área agrícola e também falar um pouquinho dos grandes desafios que a gente tem. Eu sou Alexandre Vieira, atualmente estou como gerente de saúde e segurança do Grupo São Martinho, com quase 19 anos aí na área de IHS, né? E com algum tempo aí dedicado à gestão também para a área agrícola, né? Que é o nosso grande desafio e é o tema que nós vamos tratar hoje aqui. Obrigado aí pelo convite novamente. Obrigado a você. Cristiano Freitas, como o Miguel falou aí, mais velho aqui de casa depois dele. Estamos juntos nessa parceria, nessa associação desde 2015. Minha formação de base, eu sou engenheiro agrônomo, com especialização em segurança do trabalho. Trabalhei em algumas empresas do ramo sucro energético e também faço perícia atualmente. Então aí estamos nessa parceria desde 2015 e obrigado também pelo convite. Obrigado, Cristiano, a você. Bem-vindos mais uma vez. Alexandre e Cristiano, se é que é essa a questão, por que segurança agrícola é tão distinta de segurança industrial? Onde é que pega esse negócio? Olha, Miguel, eu vejo que acho que a segurança industrial ela é mais tradicional, mais conhecida hoje por todos, né? E a segurança agrícola ela ainda passa por um processo de transformação, de desenvolvimento, né? Então, nós estamos falando aí de 10, 15 anos que algo especificamente para a área agrícola vem sendo desenhado, né? E também a gente entende que é algo que ainda não está totalmente finalizado. Tem muita coisa para ser feita, né? A gente vai falar um pouco aqui também do quanto a inovação pode ajudar nesse processo, mas tem alguns desafios, né, como distância, como vários outros pontos que hoje a gente ainda tem como barreira para que a gente possa definitivamente levar uma cultura de segurança lá na ponta. Nós temos dificuldades de comunicação ainda, nós temos oportunidades, não vou dizer dificuldades porque são oportunidades, grandes desafios, mas que a gente vem trabalhando para desenvolver ferramentas específicas, porque no início a gente utilizou muito daquilo que a gente tinha de conhecimento da área industrial para utilizar na agrícola, e é muito difícil utilizar, né? Porque você tem as particularidades da área agrícola. Então, eu acho que é algo que a gente precisa ainda... A gente já tem muita oportunidade de desenhar isso de uma forma a considerar todas as particularidades que a gente tem para essa área, né? A área agrícola é um desafio gigantesco, mas que, ao mesmo tempo, quando a gente começa a implementar e começa a ver os resultados, é muito bacana. Eu acho também que, assim, às vezes, o controle na área industrial, ele está mais acessível. A gente fala que a área agrícola é uma indústria a céu aberto. E fica mais difícil da gente conseguir ter esses controles efetivos. Sim, as suas particularidades que te dificultam demais. Sem dúvida, né? Porque a indústria, via de regra, ela está num local fechado e controlado, né? E a área agrícola é uma área que você tem vários setores, né? Setores até mais distantes do setor que eu atuo atualmente, que é mais distante ainda. E a decisão da pessoa, com base no conhecimento, com base no ambiente que ela está inserida,
é que faz ela tomar a decisão correta ou não. né? Né? Então, o ambiente faz com que a pessoa tome essa decisão, né, de fazer de forma segura ou não fazer de forma segura, pensando apenas na produtividade. Então, esse é o grande desafio. A gente mostrar que fazer de forma segura também é uma forma produtiva. Só que isso demora tempo para você atingir todo mundo. Pega uma empresa muito grande, com um número de colaboradores muito grande na área agrícola, é muito complexo. Mas a gente tem... Os desafios estão aí para a gente ir vencendo pouco a pouco. A né? competição pela mão de obra também, tem poucas pessoas hoje com disponibilidade no mercado, com um certo conhecimento que seria mínimo para tocar o negócio ali, né? Então fica mais difícil. Essa cultura agrícola é, vamos dizer assim, automatizada, ela é relativamente recente. Sem dúvida. Então, o repositório de pessoas, desde gente que conheça como operar essas máquinas equipamentos com relativa segurança e até mesmo escolas formadoras, são recentes, Sem dúvida. né, comparadas com a indústria ainda. Vocês comentaram um negócio interessante aí, que é o fato de ser a indústria a agrícola e a indústria céu aberto, né? E aí acho que dá para colar as opiniões de vocês. Tudo na agrícola se mexe, Sim. tudo anda, né? Então não fosse suficientemente difícil ou complexo bloquear uma colhedora, por exemplo. Sei que eu falei certo, né? Sim, Você me colhedora, ensinou, não é colhedora. colhedora. Eu peguei o negócio certo Tem, aqui. Mas não bastasse ser essa dificuldade técnica, porque a indústria ainda não chegou no ponto. Então a colhedora chega sem os dispositivos de bloqueio, para ficar só num ponto. As condições sob as quais tem que acontecer esse bloqueio também se alteram. Então num dia tem água, está chovendo, no dia o camarada está do outro lado, no outro dia ele não consegue falar no rádio para autorizar a permissão do trabalho, no outro dia está escuro, no dia está claro. Então a quantidade de variáveis... Topografia do ambiente. Atolou, no outro dia atolou. O ambiente Cada dia é uma ajuda a dificultar ainda mais. Né? E o que vocês acham que seria o caminho? Qual seria a estratégia para a gente poder vencer essa dificuldade? Olha, eu vejo que você tem várias formas de você definir uma estratégia. O primeiro passo, como eu comentei, é da gente ter uma ferramenta específica para atender a demanda da agrícola, né, que é o grande desafio inicial. Vamos dizer, a partir do momento que você sai daí... Então não dá certo fazer o Ctrl-C, Ctrl-V? Não tem como. Copiar e colar? Não tem como. Porque é muito diferente, né? O que a gente tá tratando lá é totalmente diferente. E o que se vinha fazendo era isso e já tá certo que não dá certo. Não dá certo, não tem como. Assim, você tem trabalho quente na indústria, você tem trabalho, mas o ambiente onde você está inserido, você tem outros tipos de risco, combustíveis, né? Você tem palha, você tem outras situações que são totalmente diferentes. Então, fazer o Ctrl-C, Ctrl-V está fora de cogitação. Hoje, na minha opinião, eu estou falando que desde 2014, né, quando a gente fez o primeiro projeto lá atrás, a gente já identificou oportunidade e vem evoluindo ano após ano. Estamos falando aí de quase 10 anos. Aí, quase 10 anos. Né? Então, com certeza, a forma como a gente vê hoje é bem diferente daquilo que a gente via há 10 anos atrás. Mas eu tenho certeza também que daqui 10 anos a gente vai ver de uma forma muito diferente. Sim, com toda certeza. Então, eu vejo que é algo que a gente ainda tem um horizonte de expansão gigantesco. Não dá para copiar, não tem como copiar, né, Cristiano? Então, é algo que a gente precisa desenhar, né, especificamente para aquele local. E aí tem um outro desafio, é como introjetar isso na cabeça das pessoas que estão lá no campo. Pois é. Então, talvez você possa fazer quase que filosoficamente entender que controle é controle em qualquer lugar, né? Sim. Então, ameaça é ameaça, risco é risco, então até aí a gente chega, né? Mas a partir daí, a opinião de vocês é que a área agrícola tem que ter uma segurança para chamar de sua, vamos chamar assim. Sem dúvida. Tem que ser específico. Tem que ser algo específico. É claro que dá para você pegar algumas experiências. Talvez o que mais se assemelha na área agrícola com uma indústria é a oficina automotiva. Ali pode se assemelhar, porque ali você tem equipamentos similares, você tem ponte rolante, você tem trabalhos a quente que você consegue fazer num ambiente mais controlado. E aí você consegue definir algumas instruções que facilitam, de uma forma padronizada, você controlar aqueles riscos naquele local. Mas saiu
né, as oficinas volante e outras atividades que a gente tem que fazer de manutenção, aí você está num outro mundo, fora aquilo que você tem de específico na agrícola, né? Porque como acho que você mesmo comentou, a gente muda muito. O tempo inteiro você está mudando de local. Então, como você fazer uma mudança de forma segura? Porque você está em rodovias, você está em vias públicas, e isso acaba dificultando ainda mais, né? Porque a gente tem uma interação com a sociedade muito grande. Então, como é que você controla esse risco ou minimiza o risco é a chave do nosso grande desafio aqui. Alexandre, o que você acha, assim, em termos de segurança, o que seria mais importante na área agrícola? Olha, Gestão de risco, na verdade. né? Gestão de risco para a área agrícola, eu vejo em três pontos, na minha opinião. O primeiro dele é liderança. Tem um papel fundamental para a gente conseguir... A liderança é a peça-chave onde se você conseguir implantar algo, a diferença entre implantar algo de forma efetiva ou não implantar algo de forma efetiva passa pela liderança. Né? Acho que até antes da liderança é você ter um planejamento estratégico bem feito. Né? A tática tá exatamente. Você tem que ter um plano estratégico bem feito, né? Que tenha começo, meio e fim, de implantação de um projeto ou de vários projetos, porque são vários. E aí você define quem são as peças-chave, e a liderança, para mim, é a peça-chave número 1. O segundo ponto é você ter ferramentas adequadas para atender a área agrícola. Né? Então, você tem uma avaliação de risco específica para a área agrícola, você ter uma forma de comunicação dessas pessoas, né, para elas trazerem também informação. Então, como é que essa informação chega para nós, né, na área de suporte? Né? A área de saúde e segurança é uma área de suporte. E como é que nós atuamos também em relação a isso. E lógico, por último, e não menos importante, muito importante, é como a gente leva essa informação para treinar, capacitar as pessoas que realmente executam essa atividade. Porque a tomada de decisão deles é o fator fundamental do sucesso. Quase sempre estão só lá no local. Exato. Acho que esse exemplo que você deu agora, baseado na pergunta do Cristiano, para mim é matador. Você começou o que mais importante, você nomeou 3 pontos e encerrou a sua explanação com o terceiro ponto, que é levar a consciência para aqueles que tomam a decisão. Esse é um exemplo claro de filosofia que é aplicável, de fato a consciência muda as pessoas, então influencia o comportamento e com ele a tomada de decisão. Beleza. Só que, de novo, nós caímos naquele mesmo princípio nosso de que não funciona na agrícola o modelo de transferência de conhecimento que a indústria usa. Não, também não. Né? Esse é um outro ponto importante. Essa forma de levar para a agrícola, né, só aquele modelo tradicional da segurança, né, de levar fazer treinamento em PowerPoint, hoje não funciona mais. Se você não tiver uma forma prática de mostrar o que ele vai ganhar efetivamente, a gente tem bastante dificuldade, porque nós estamos falando a grande maioria, né, dessas áreas fazem isso há muitos anos, né? Então a gente já vê, e isso a gente escuta ainda no nosso dia a dia, né? As pessoas, mas eu fiz isso a vida inteira e eu nunca tive esse tipo de problema. Mas sorte não faz parte do nosso sistema de gestão jamais. Então é uma forma da gente evoluir isso para como a gente vai treinar essas pessoas de forma prática, de forma lúdica, né? E também pensar em como a tecnologia vai nos ajudar nisso também. Esse é um outro ponto importante também que a gente precisa estar bem antenado, né? A tecnologia, porque dentro do setor sucroenergético a gente passou por esse processo do manual para o mecanizado, então a formação das pessoas ela passou por um processo também de evolução. Então o cara que lá atrás cortava a cana, hoje ele opera uma colhedora, né, de um valor altíssimo. Então a responsabilidade desse profissional e da gente que treina essas pessoas é muito grande. Então tem que ser diferente, não dá para ser o tradicional. Um negócio interessante que a gente já viu algumas vezes como planejamento nosso é transformar o treinamento de segurança, podia ser qualquer outro, segurança é o tema aqui, mas podia ser confiabilidade, podia ser qualidade, podia ser produtividade, pisoteio, isso aqui, para ser um módulo que pudesse ser ministrado numa área de vivência, por exemplo, que tivesse uma configuração que permitisse isso.
Às vezes, isso quer dizer dar um passo atrás da tecnologia, então a gente tem que usar um método mais gráfico e tal, com cartilinha que ficou famosa aí e tal. Às vezes não, às vezes eu estou imaginando que daqui a 5 anos a gente já tem a condição de fazer isso num celular, independentemente de ter ou não ter 5G e tal, mas isso vai acontecer. Mas, de todo modo, a ideia principal, com ou sem tecnologia, nós temos que levar isso para onde o camarada está, para ser aplicado com o mínimo de estresse pela liderança. É isso que vocês pensam? Sem dúvida. E aí você precisa... por isso que eu disse que a liderança é peça-chave, né? A gente tem que preparar bem esses líderes para que eles possam fazer esse trabalho lá. Então, por mais que você tenha muitas ferramentas, ou você crie novas ferramentas para que isso aconteça, vai passar pela formação da liderança a gente desenvolver. Então, eu vejo isso como um ponto-chave para a gente conseguir levar isso lá. E os recursos que a gente tem hoje, como você mesmo comentou, 5G, hoje a gente já consegue fazer muita coisa, né, por meio eletrônico, mais informatizado, que você consegue ter informações online. Temos vários tipos de monitoramentos hoje em campo que vai direto para a nossa central. Então isso facilita muito. Então como é que a gente pode incrementar também para dar esse treinamento, não precisar... Porque a maioria do público fica 7, 8 meses no campo, né? Então como é que você leva isso para ele lá no campo? Porque você não vai conseguir o tempo todo trazer esse pessoal, as pessoas, né? Há tempo de evitar que ele tome uma decisão sem saber o que está fazendo. Sem dúvida. Esse é um ponto importante, porque se você não conseguir levar isso lá, ele vai fazer, né? As pessoas, elas acabam, quando acontece algum acidente, a gente faz essa avaliação, todo mundo que se acidenta tentou fazer algo correto, né? Quer produzir, quer trazer, mostrar que sabe fazer, e aí vem o nosso trabalho de mostrar para fazer do jeito certo, da forma segura. Então, ninguém se acidenta querendo fazer por algum tipo de... não, eu vou errar para poder acontecer. Ninguém se acidenta em sã consciência. Então, eu vejo isso de uma forma muito tranquila da gente. A gente precisa dar esse conhecimento, porque é o teste das 2 da manhã, que ele está sozinho, não tem ninguém lá com ele, né? E ele tem que tomar a decisão. E aí é a hora que você precisa dar o conhecimento para ele tomar a decisão do jeito certo. É assim que eu vejo... o desafio principal é esse, colocar na cabeça dessas pessoas como é o jeito certo, fazer independente do horário, independente se tem alguém perto ou não. E aí, indo um pouco na linha que vocês mencionaram de barreiras de controle, né, das salvaguardas, eu tenho observado muito que a automação tem entrado em campo para poder, naquela barreira de eliminar o perigo, né, que é a primeira e mais elegante das barreiras. Eu tenho visto drone, tenho visto dispositivos de máquinas automáticas e tudo mais. O Cristiano anda o Brasil inteiro aqui, nosso cérebro agrícola aqui. O que vocês têm visto aí de automação que a gente pode colocar na linha? Porque eu sempre digo o seguinte, pessoal, isso que é importante, a gente ter uma certa diversidade de argumentos na hora de vender as soluções de segurança, porque elas trazem consigo aumento de produtividade, trazem consigo confiabilidade operacional, né, qualidade. E esses elementos eles estão grudados junto com a segurança, de modo que o ganho ele é um pouquinho de cada coisa. E eu vejo que frequentemente os nossos colegas da área de riscos não conseguem vender a solução completa. E às vezes se prendem muito ao atendimento de uma norma qualquer, quando a gente poderia puxar outras vantagens de outras áreas. Isso posto, como é que vocês têm visto os ganhos de automação Brasil afora? Para onde é que nós vamos com a automação? Como é que isso pode ser feito em prol da gestão de riscos? Eu acredito que é um caminho sem volta, né? Porque hoje todos os equipamentos que a gente utiliza estão ligados numa central. Então, desde você saber a linha que você tem que colher do jeito certo, para você não passar numa curva de nível porque você pode tombar um equipamento. Então, o mapeamento das áreas, tudo isso ajuda para a produtividade, para a qualidade, para a segurança
né, do colaborador e do equipamento. Então, a questão dos drones, poxa, quando a gente começou com o uso do quadriciclo lá atrás, era até difícil de aceitar, né? A gente teve bastante dificuldade até de aprovar isso em termos legais, mas mostramos o ganho, né? Porque você antigamente saía com o cara com aquela bombinha costal, né? 20 litros, então tinha todo um risco ergonômico para o colaborador que hoje você capitaliza muito e quantas pessoas você tira daquela situação mais com maior risco, né? E você coloca um equipamento que consegue cobrir uma área muito maior. Então a tecnologia ela veio por N formas da gente utilizar, né? Desde você monitorar o colaborador que está à distância, esse é um ponto importante, é um grande desafio nosso para entender como é que o colaborador... porque nós temos atividades que o colaborador trabalha sozinho. Até de localização dessa pessoa, ela vai nos ajudar. Então, eu vejo no futuro... É claro que a gente tem um desafio, né? A gente escuta muito questão de localizador, até para você ver batimentos, né? Pensando na área de saúde também, que não deixa de ser uma questão de risco, emergências, né? No campo, que é um grande desafio para nós. Mas eu vejo... o pessoal ainda tem que pensar na área agrícola. A gente ainda olha muito... Conversando com algumas empresas até de fora, a gente vê muitas alternativas com pulseiras, de localização, então, e a gente sabe do risco que isso traz. Então eles têm que entender também qual é a nossa realidade para que eles possam desenvolver. Então, assim, a tecnologia, drone, você hoje aplica herbicida com utilização de drone, você faz mapeamento, que você tira o cara, antes ele tinha que rodar a área toda, hoje você faz por drone, então você elimina um risco de movimentação. Então tem várias formas. Você tem checklist online, o cara faz o checklist no campo, você já recebe a informação online. Né? O próprio equipamento, ele estando mapeado, já referenciado, ele faz as manobras sozinho, né, sozinho, não precisa do operador interferir. E aí tem o ganho da produtividade, tem o ganho da qualidade, tem o ganho da segurança, porque o trator ele vai se deslocar no melhor caminho, né? Desloca um espaço menor, que você gasta menos combustível, então tudo isso é ganho, né? Ganho de produtividade, né? Então eu vejo a tecnologia como um grande parceiro, né? A inovação, a gente tem discutido muito isso com relação à inovação para a segurança também, para a saúde e para a segurança, que vai nos ajudar muito né, ter uma liberação com a foto do local, que seja, né, às vezes você tem uma frente que está a 100 quilômetros da unidade, que hora você chega lá, quanto tempo você demora, e a tecnologia vai nos ajudar. É claro que temos uma necessidade de evolução em termos de rede ainda, né? Alguns locais no Brasil estão melhores, né, mais avançados, mas outros precisam evoluir, mas a gente já consegue fazer algumas situações offline que você já consegue ter registro, isso ajuda também você a fazer uma análise. Então, como eu disse, é um caminho sem volta e a gente acredita que a gente tem que acompanhar o quanto antes, né, porque isso vai ajudar na segurança. O viés comportamental está cada vez mais forte, mas sem tecnologia, sem uma análise bem feita, você não prepara a pessoa para ter um comportamento seguro. Né? A liderança, como que eles estão vendo esse meio tecnológico? Eles estão comprando ideia? Como é que está o pensar do cara que é o gestor para depois passar isso para o seu liderado? Eu acho que até a gente tem que tentar até segurar um pouquinho a ansiedade, tá, Cristiano? Porque às vezes o pessoal já quer entrar. Você vai fazer uma adequação de uma ferramenta de análise de risco, o pessoal já quer entrar com uma forma... Com digital. E não é assim, né? Então você tem que primeiro amadurecer bem o método, né? Treinar todo mundo, garantir que todo mundo esteja treinado e depois sim depois do método amadurecido, aí você coloca de uma forma digital. Eu vejo dessa forma, né? É o que eu tracei no meu plano de trabalho, né, hoje, para que a gente possa sim ter uma forma totalmente digitalizada, seja para a indústria, seja para a agrícola, mas a gente tem que ter um pouquinho, o pessoal tem uma ansiedade, né, de buscar muito rapidamente o meio digital. Eu considero esse uma das armadilhas. Uma das armadilhas, Da tal do 4.0, internet das coisas, porque tudo isso aí... Outro dia eu estava vendo um cara falando desses podcasts aí da vida,
que a maneira de se aumentar o preço das coisas é colocar a palavra nano na frente. Olha, estamos aqui com medicamento de nanotecnologia, né? Nanopartículas. Pode subir em 20% aí que o cara paga. Né? Sem saber o que é nano, sem nunca ter se preocupado com a evidência, né, científica disso. Eu acho que esse comportamento meio afoito, achando que digitalizar é a solução, não é a digitalização, é o processo que complementa a solução veio antes. Uhum. Né? E muitas vezes você precisa de um processo analógico, vamos chamar assim, né? Para entender falhas, para corrigir processos, para melhorar antes que isso seja, vamos dizer, cristalizado. Porque depois que se torna isso digital, é muito mais difícil de você entender onde é que está o problema. Isso é replicado aos milhões. Sim. Né? Todo dia tem alguém gerando um pacote de dados, você não percebe mais onde é que está o problema, e isso acaba sendo uma dificuldade. Por isso que o amadurecimento que eu comentei, ele é fundamental. Né? Para a gente levar isso para o digital, tem que estar bem amadurecido e o pessoal já tem entendido o objetivo da ferramenta. De fato. E a visão que vocês têm, a gente comentou aqui sobre a visão do profissional de riscos, né? Chamando aqui popularmente nossos colegas técnicos, engenheiros na área de segurança, são todos de risco. Para mim é tudo risco. Então, eu sou meio enviesado aí, todo mundo que me conhece já sabe disso. Não precisa ficar me explicando não, né? Como é que nós vamos fazer a transição, ou colaborar, ou participar da transição desse profissional para um profissional mais multidisciplinar? Porque, em grande parte, eu entendo, isso é uma percepção pessoal, que, em alguma medida, as dificuldades que a gente tem de vencer resistências da liderança, da companhia, é porque a gente falta repertório. A gente estava aqui fora das câmeras comentando sobre certos métodos que são vendidos como se fossem a solução mágica, e não tem solução mágica. Não é porque ele é bom ou ruim, a questão é que nada funciona sozinho. Não. Se não for por uma rede integrada de disciplinas e de soluções, as coisas não vão funcionar. Então, como é que a gente vai colaborar para que os profissionais da área de risco enriqueçam o repertório e com isso possam influenciar mais níveis, mais camadas e conseguir aprovar controles de risco atrelado a essas vantagens adicionais que separa custo, produtividade? Qual é o caminho para levar esse pessoal junto com a gente? Bom, o primeiro ponto que eu vejo é que foi uma grande barreira, né? A gente tirar o profissional da área de segurança, ele entender que o objetivo dele não é só atender a NR. Né? No começo era isso, né? E a gente tinha tô pouquinho tempo aí na área, né? Então a gente via muito profissional com aquele pensamento policial quase, né? Assim, ser muito radical com algumas situações. Eu acho que hoje você consegue ter você precisa ter uma equipe multidisciplinar que você conheça de várias formas e ter um trabalho de abordagem muito grande. E você tem que preparar esse time para ter conhecimento em várias áreas, que é um grande desafio, mas se eles precisam conhecer de várias... Então não dá para você ter um especialista só naquilo. É claro que cada um tem a sua afinidade para aquilo que gosta e tudo mais. Né? O Cristiano comentou, né? Eu vim da área de manutenção, então eu tenho um viés na manutenção. Eu gosto mais da área de manutenção, né? Pela minha formação em elétrica, mas isso me ajuda a dar ter alguns conhecimentos específicos. Mas para ajudar, você tem que ter uma visão geral, porque senão você não consegue dar o apoio. Porque hoje a minha visão do técnico, do engenheiro de segurança, é que ele precisa ser um profissional que influencia pessoas, né? Avalia risco, conheça o risco para avaliar, porque parar a atividade é a coisa mais fácil que tem. Para nós ir no campo, ver uma atividade errada, no começo mais desastrosa, ficava né? A mais desastrosa, mas ficava todo mundo empolgado, né? Nossa, parei. Não é esse o objetivo. Eu vejo assim também, desculpa claro. Entrar no corte aí, é que esses profissionais, o conhecimento transforma, mas eles sempre foram treinados e capacitados
pela norma. Então, as pessoas, elas ficavam assim. E não se deu esse horizonte de fazer isso. Então, agora é um desafio para que esses profissionais passem a ter essas informações, passem a ter necessidade, vontade de ler mais sobre assuntos diversos, que isso vai melhorar ele lá na sua atividade. Eu falo isso porque em 2019, até em parceria aqui com o Miguel, aqui a gente fez um trabalho lá numa outra empresa que eu estava atuando na época, e o objetivo era qual é o papel da equipe de segurança no processo de gestão de risco. E no final, a gente tinha alguns técnicos, né, da empresa, e um deles me perguntou assim, eu gostei, mas eu achei que a gente ia ter um treinamento aqui de uma NR e tal. Cara, treinamento de NR, você acha outras formas de você fazer ou de buscar recurso. A gente estava dando um treinamento de formação comportamental, como é que você vai ser o suporte. Então, tem algumas pessoas ainda do modelo mais antigo, né, que é o que dificulta, mas eu já vejo uma transformação muito grande no papel que eles estão entendendo que eles precisam exercer. O técnico e o engenheiro de segurança, ele tem que entender que o papel dele é suportar, conhecer gestão de risco, trazer alternativas, né? Como eu disse, parar o serviço é mais fácil, mas é o mais desastroso, mas trazer alternativa de como você controla, como é que você faz do jeito seguro, é o grande desafio. E eu vejo que hoje os profissionais estão buscando isso. Você vê, falando pela minha equipe, né? Hoje eu tenho 106 pessoas na equipe, e a gente vê pessoas atuando buscando conhecimento em várias áreas para poder melhorar a sua forma de atuação, né? E a gente tem que incentivar as pessoas a buscarem, né? Conhecer os processos. Conhecer os processos. A solução vai vir a partir do momento que ele conhece como é que a coisa acontece. E quais que seriam se vocês pudessem recomendar, assim, quais que seriam as disciplinas auxiliares? Você, além do que você já sabe da carga técnica que você vai ter como técnico ou engenheiro, está aqui uma listinha de coisas que você precisa dominar para ter uma influência maior, porque eu acho que vocês mataram a charada. Em termos hierárquicos, o poder de fogo dessa área é pequeno, mas em termos de influência é gigantesco. São possivelmente os mais influentes profissionais da estrutura depois do líder da equipe. Então, descontado o próprio líder, a quem as pessoas dão mais atenção? Se bem dimensionado, esse profissional de riscos é uma pessoa que é muito, muito ouvida. Mas aí tá, o que esse cara tem que... Para onde ele tem que olhar para dizer, não, eu preciso de um pouquinho de elemento disso. O que vocês recomendam no currículo? Eu vejo comunicação uma das coisas fundamentais, né? Como você se comunica. Porque se você chegar num local, dependendo da forma como você chega no local, pode ser desastroso ou pode ser de uma facilidade de você influenciar, né, exercer esse papel de influenciar as pessoas muito maior. Então, acho que um ponto de empatia, de entender qual é a dificuldade, porque é muito fácil você, como eu disse, você chegar a paralisar alguma coisa, mas como é que você vai lá e identifica, pô, eu estou trabalhando à noite, uma atividade com pouca iluminação, qual é a dificuldade que o cara tem? Então não adianta você ir lá e querer penalizar o trabalhador por alguma coisa. Então, eu acho que essa questão de comunicação ela é importante, né? Conhecer tecnicamente, porque você vai ser indagado tecnicamente, você tem que conhecer tecnicamente para poder explicar o porquê disso, porquê daquilo, o que está errado. Eu ia né? chegar nesse ponto aí. Porque isso é importante, né? Então tá, chegou no ponto. Conhecimento técnico de processo, seja industrial, agrícola, é importante? Sem dúvida. Totalmente, Sem dúvida. Ele tem que conhecer da máquina, operar a máquina, qual a dificuldade do operador da colhedora ali, se é uma colhedora de pneu, de rodado, se é uma colhedora de esteira, ela tem uma particularidade. E aí ele só vai saber se ele
conversar com os caras lá. Já andou no caminhão para ver como é que o cara dirige no caminhão? Porque é muito fácil depois que o cara tombar o caminhão, sei lá, criticar, né? Lembrei daquela foto nossa de madrugada Então, com o seu Manuel, Pois não é. esqueço nunca mais. Bom, a gente falou aqui sobre a formação técnica como auxiliar, até mesmo do poder de convencimento, sim. porque ele tem mais repertório para convencer. Quer dizer, é lógico que ele vai tomar decisões melhores. Ele sabe o que está acontecendo e ele pode ser mais do que um conselheiro, né? Ele vai dizer assim, olha, isso aqui é lá, não é aqui não, é o contrário. Ok, como é que a gente sai desse plano ideal de coisas para alguém que de fato se forma? É durante a fase de integração dessa pessoa de aculturamento na empresa, como é que a gente transforma esse técnico de segurança, esse engenheiro, em alguém mais ligado à operação? O que você sugere que a gente faça? O que a gente tenta fazer muito, é claro que quando você tem um técnico com mais experiência, você consegue utilizar ele e desenvolvê-lo de alguma forma para que ele possa também treinar alguns jovens, né? A gente tem a oportunidade de ter alguns jovens na equipe, principalmente nos horários que tem um volume maior de pessoas na equipe, né? Nós não podemos treinar alguém no turno da noite, né? Que roda um turno à noite, porque ele provavelmente hoje, pelo menos a gente tem um na agrícola e um na indústria, que é um momento que ele tem que ter ali já tem que ter o conhecimento para isso. Então a gente tenta treinar essas pessoas nos processos, até conhecer outros processos. Não dá para ficar parado num processo só, porque senão você não vai trazer o conhecimento. Hora num processo, hora no outro. É claro que você também não vai ficar né? mudando, Sim. né, muito, até porque tem uma relação de confiança que você cria com o líder da área onde você trabalha. Absolutamente fundamental. Né? Então você tem uma relação de confiança, porque se o cara não tiver essa relação de confiança com você, ele não vai te chamar na hora que ele precisa. Isso muda o jogo. Essa Então, confiança aí muda o jogo. Então assim, a gente busca treinar, né, quando às vezes a gente busca apostar até num jovem que ainda não tem alguns vícios, né, para treinar com as pessoas que a gente tem com mais experiência. E lógico, uma coisa importante até no processo de contratação, né, na minha visão, é você buscar pessoas que têm vontade de aprender, né? Porque às vezes a gente busca o técnico com tecnicismo. Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é buscar pessoas que querem melhorar, que querem aprender, porque aí a gente, na gestão, a gente consegue dar condições para essa pessoa aprender. Então, o grande desafio é a gente melhorar esse público que está começando, né, com o público mais experiente que a gente tem na equipe. Então você tem que ter uma mescla aí de experientes com os jovens, né, para que a gente possa treinar essas pessoas cada vez mais. Hoje a gente tem na nossa estrutura a oportunidade de ter o coordenador e ter o engenheiro justamente pensando nisso, porque você tem jovens talentos que a gente consegue Estão na linha de sucessão, desenvolver. na linha de sucessão para poder assumirem. Exato. Agora, o que vocês acham que é mais... Supondo que seja o mesmo grau de dificuldade, porque não é o que eu falo aqui agora, são coisas diferentes. Não vai pensando que eu não sei. Não, tem diferença sim, eu sei que é importante falar isso. O que é melhor? É contratar um técnico e deixar ele rodando um tempo na operação para absorver esse conceito? Ou pegar alguém com vocacionado na operação e levá-lo para a área de segurança? O que é assim, o recomendável? Eu sei que é diferente. É difícil você falar assim, é o recomendável, porque você tem as duas situações. Hoje eu tenho na equipe pessoas que eram da operação, que migraram para a área de segurança, e isso me ajuda muito, porque ele conhece. Eu tenho um técnico que foi motorista, canavieiro. Então, esse é um cara que conhece a atividade. E o perfil, como é que você avalia o impacto da experiência prévia dele no perfil dele como técnico? O que ele carrega de traço? Bom, aí tem acho que a questão do comportamento dele aí é a chave do comportamento, porque ele já tem a parte técnica pronta para aquela atividade. É claro que você tem outras atribuições técnicas que você vai ter que fazer, mas o quanto ele tinha um comportamento adequado quando ele exercia aquela função, isso é um ponto importante. Acho que o porquê da vontade dele também de estar migrando para a área, porque você está saindo da operação, onde você pode crescer de algumas formas, né, diferente, até talvez um pouco mais rápido, dependendo do caso. Mas eu vejo que a questão do comportamento dessas pessoas, e aí os outros técnicos que já estavam na equipe,
acabam confirmando que essa pessoa é a pessoa certa para vir. Isso já aconteceu. Eu tenho algumas experiências muito positivas de pessoas que vieram realmente. E também tenho pessoas que saíram da segurança com formação e se transformaram em líderes na área agrícola, que hoje são grandes parceiros nossos. Então eu consigo ter hoje dos dois lados. Né? Os dois são bons, mas eu acho que para você ter uma pessoa que é da operação vindo para a segurança, como a parte da segurança é interessante, porque ele sabe lá, as pessoas confiam nele, ele está por aqui, e ele vai chegar lá com outra abordagem, com uma comunicação diferente. E a contrapartida do contrário, também. Esse cara sabe dos princípios aqui da segurança, ele vai chegar lá e vai tentar, na operação, fazer com que as coisas sejam feitas com mais gestão, com um olhar mais de segurança. Então, os dois são positivos. Eu acho que não tem regra. Então, eu entendi o seguinte, que a gente deveria deixar as duas portas abertas, Sim. Né, de lá para cá e de cá para lá. E esse movimento, ele é benéfico para a operação como um todo, né? Estou dizendo a operação segurança e todo o resto. Uhum. Porque, na verdade, eu, de maneira indireta, eu disse um pouco do que eu acredito. Né? Eu também acho que funciona assim. E aí, eu até tomar um cuidado, senão o pessoal fica... A gente tem uns técnicos que já estão em formação de engenharia, agronomia, assim, que o pessoal fica querendo tirar, e aí a gente fica descalço também, né? Então a gente tem que dar uma segurada também. Né? Tem gente muito boa que a gente acabou... a oportunidade é muito boa para ele, profissionalmente de crescimento, e é legal. E a gente incentiva, assim, as pessoas a buscarem informação. Todo mundo quer melhorar, né? Mas aí eu falo para a turma, mas vamos devagar para a gente também não tirar todo mundo, né? Que senão a gente fica... Então a gente deixa de ter qualidade no suporte que a gente vai te prestar. Sem dúvida. Né? Mas eu queria dizer mais relativo a gente pegar o nosso quadro atual e levá-los conosco para uma formação em segurança e mantê-los lá. Eu diria para você que pegar a gente que está na operação, que tem vocação, deixar essa porta aberta, as pessoas saberem que há oportunidade naquela área. Eu já vi casos dos dois lados, vocês comentaram aqui, de excelentes técnicos que foram e foram muito bem na operação e vice-versa. Eu próprio sou um exemplo de gente que veio da área, não tem formação em segurança. Né? Eu sou um clandestino nessa área. Se você não sabe, fica sabendo agora, pode sair do podcast. Não sai não. É claro que eu aprendi muita coisa com as pessoas que se formaram nessa área, né? Tecnicamente formadas nessa área. Mas hoje eu tenho uma visão mais elástica, vamos chamar assim, desse ponto. Eu entendi que vocês são favoráveis a essa diversificação da formação, né? Eu até brinco que quase 6 anos que eu fiquei na área de manutenção me ajudaram muito a ver até o que não deve fazer do jeito errado. A gente acabava, no começo de carreira, lá com 20 e poucos anos, a gente acabava tendo muito... Não fazia análise, né? Até, precisamos fazer e entregar e botar para rodar. Então, eu acho que quem está nessa área tem uma questão... Eu faço sempre comparo isso com um sacerdócio. Né, que é uma persistência contínua de trazer as pessoas, de influenciar pessoas, né, para algo que a gente acredita. Então, são 18 para 19 anos, tentando influenciar, cuidar das pessoas, fazendo gestão de risco. NR faz parte de um processo lá que não está no esquecimento, porque a NR é o básico, né? Mas a gente tem que ter algo a mais, que o nosso trabalho é de formação de pessoas, formar pessoas para operar de forma segura. Então eu vejo muito disso, né, com métodos e também com comportamento. Como você mesmo disse, as coisas se complementam. Não dá para ser uma coisa sozinho não vamos rodar, não vai ter sucesso. Então eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto. E hoje eu sou um cara da área de segurança, né, de EHS, mas que eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento mais amplo, né, de gestão de risco. Porque senão a gente não adianta você ficar só
olhando para aquele lado que é o lado que eu acredito e o lado que eu vou. Você tem que ter uma visão bem ampla para que você possa trabalhar em todas as frentes, porque é um trabalho gigantesco. Então, toda vez que eu vou essas datas comemorativas que a gente tem, né, eu vou dar os parabéns para a equipe. Assim, é uma jornada longa que a gente ainda está, eu acho que ainda no começo, talvez, ou no meio, mas que precisa ter muita persistência. Então, eu considero que você entrou para esse sacerdócio sem ter a formação, só isso, mas não precisa formação, não, tem que gostar. Né? Ninguém percebeu, eu fui entrando. Mas assim que é bom, assim que é bom. O duro é aqueles que não querem vir, né? A gente tem que tentar convencer o tempo inteiro. Aí é o grande desafio, né? E às vezes não vem mesmo. Tem. E aí esses são os blockers de um processo de transformação cultural em qualquer empresa. Tá aí. E aí, para a gente iniciar o fechamento do Farolcast, para onde nós vamos empurrar a segurança agrícola? Qual é o próximo limite? Qual é a próxima fronteira? Como é que nós, como gestores, como líderes, como coaches, palestrantes, para onde é que a gente tem que empurrar a segurança agrícola para ela se aproximar do grau de eficácia, vamos chamar assim, da indústria? Eu sei que a industrial tem seus próprios problemas, tudo bem. A gente começou falando que ela tem uma história muito mais longa. O que nós vamos apertar, o que nós vamos soltar para apoiar a jornada? Você falou em jornada, é um termo que eu gosto muito. O que nós vamos apertar e soltar para continuar fazendo com que a segurança agrícola siga o seu caminho? Bom, eu acho que primeiro é terminar de implantar o que a gente está fazendo, né, que são as ferramentas específicas. Garantir que todo mundo, primeiro, a liderança toda esteja engajada nesse processo de transformação, porque, como eu disse no começo, a liderança tem um papel fundamental no processo de transformação cultural para a segurança. E eu não gosto muito de usar segurança, eu gosto de utilizar operação segura, porque a gente precisa operar, né? Nós estamos aqui para fazer a coisa ter lucro, né? Ninguém está aqui só porque a segurança. Eu, né, como gestor da área, eu não vendo segurança. Eu vendo segurança internamente, né? Então a gente precisa, eu vejo assim, garantir que esse processo tenha começo, meio e fim, o projeto de implantação de uma análise de risco bem estruturada tenha começo, meio e fim, que todos estejam treinados. Eu acho que a segunda etapa passa por esse processo de amadurecimento, né? Então, formar essas pessoas, né, depois da liderança, formar o profissional do campo para ele tomar as atitudes e reconhecer os riscos, ter a percepção dele lá, porque ele tem muita experiência. É fato, né? Claro que a gente tem os novatos, né, que podem, a gente também consegue talvez doutrinar até mais facilmente, porque tem menos vícios, mas a gente precisa do experiente para ajudar. E aí passar por um processo de digitalização, tanto na formação, como você comentou, como é que a gente coloca isso lá na frente de trabalho? Isso para mim é chave, né? E também utilizar as ferramentas que a gente tem já, né? Como os mapeamentos que a gente tem de áreas, a informatização das análises mesmo, né? Utilizando as redes 5G que nós temos hoje também. Então é algo que passa por esse processo de amadurecimento até chegar de uma forma consolidada, digitalizando tudo, para que a gente possa aí ter uma base de informações mais ampla. E aí, lógico, fazer análise crítica contínua, né? Eu estava pensando nisso enquanto você estava fazendo suas colocações, porque assim, eu acho que nesse planejamento a gente já tem que estabelecer o que a gente vai medir, para a gente amadurecer, apertar onde precisa ser apertado, soltar onde precisa soltar. Então acho que os nossos indicadores, claro que melhores que sejam proativos, mas tem uns que serão reativos em algum momento e tal. Mas eu tenho que saber o que eu quero medir, o que é necessário medir para eu conseguir ter o sucesso desejado, né? Nesse sentido, o que você acha que você deveria medir? Olha, a gente... Bom, primeiro passo, eu vejo, né, os indicadores tradicionais, a gente não vai tirar do sistema, né? Não tem como, né? A gente precisa medir isso e até para você se comparar
como é que, né, você está em relação às demais empresas, benchmark e tudo mais. Mas eu vejo assim, alguns indicadores importantes é como a informação está chegando para a gente. Então você tem ferramentas de relatos de condição, abordagens comportamentais que também são importantes, até para você avaliar as tendências do que... Claro que quando a gente criou, tem inúmeras ferramentas de abordagem comportamental no mercado, mas todas elas levam para um objetivo único. Só que, no meu modo de enxergar, a gente ainda tem uma dificuldade das pessoas perceberem o risco efetivamente, né? Parar de olhar para o EPI lá no campo, né? Que a gente acaba... que esse é um processo que, na minha opinião, a gente já está vencendo. Mas avaliar também a qualidade dessas análises de risco. Eu acho que aí é um trabalho que a equipe de segurança tem que fazer, né, como suporte, de analisar a qualidade dessa análise de risco, porque eu acho que aí passa pelo processo de amadurecimento. Eu acho que esse é um indicador importante para a gente. Recentemente a gente fez um levantamento de quantas permissões de serviço foram feitas na entre safra. E aí você vê um número absurdo. Primeiro porque a gente ainda está fazendo para algumas coisas que não precisariam, né? A gente já falou de manutenção dentro da... tem coisas que você consegue fazer na automotiva ou até mesmo na área industrial. A gente está falando mais, até o comparativo que eu estou fazendo é com a área industrial, que a gente tem um volume gigantesco, que não precisa. Tem coisas que a gente sabe que não precisa, né? Mas o pessoal ainda faz por um pouco para treinar e o outro pouco também porque tem um pouco de insegurança em relação ao procedimento. Ou porque não tem opção, às vezes, que ainda também, não foi implantada. Que bom que ainda que buscam uma forma de fazer, avaliando o risco. Isso é um ponto importante. Mas esse amadurecimento de analisar a qualidade de como está sendo feito é o trabalho que o técnico, né, o profissional de segurança tem que fazer como coach no campo. E eu acho que aí esse é um indicador que vai ajudar a gente a medir o amadurecimento da ferramenta. Né? É lógico que a gente não só fazer isso, também tem... hoje a gente tem um dia dedicado à segurança para poder ir no campo, ver algumas atividades. Isso também pode ser um indicador da liderança, né, da alta gestão, verificando como é que está isso no campo com a liderança da ponta. Isso também é legal, porque aí você consegue medir, né, o seu gestor, né, o gerente da área agrícola, o gestor da área agrícola, avaliando como é que o líder dele está respondendo a todo esse processo. Isso também é um indicador importante. Então são alguns indicadores proativos que a gente consegue olhar, atendimento... as inspeções diárias, isso é uma coisa importante. Auditorias, porque o processo precisa de auditoria, né? A gente tem que ter uma auditoria formal. Não, acho que no final você pode até ter as certificações, mas internamente a gente avaliar bem como é que está o processo, o amadurecimento desse processo. E tem uma coisa, né, também que a auditoria, eu acho que ela não é que ela é injustiçada, mas eu acho que ela é subestimada. É o seguinte, e eu estou indo num dos proativos que você comentou, Cristiano, que eu mais gosto. A minha visão sobre a auditoria é que ela é subempregada, vamos dizer assim, no potencial que ela tem para colaborar, para cooperar com a implantação da gestão estratégica de riscos. Por exemplo, podia ser em outra área de gestão, sem problema. Por exemplo, a formação de equipe de auditores internos, e aqui eu estou sendo bastante específico, auditores internos, não é auditor externo, estou fazendo comercial contra a minha própria ocupação, então eu me refiro a gente... Mas pode ajudar na formação. Pode oxigenar, mas a gente tem que soltar o carrinho rapidinho. Sim. Que uma vez sendo formados como bons auditores, são excelentes gestores de risco, são pessoas que têm uma visão precisa, eles aguçam o faro de uma maneira que pouca gente faz fora desse ramo, fora desse nicho de auditores internos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de implementar pessoalmente quando eu sou consultado a respeito ok, vamos montar um sistema de auditorias internas. Mas você quer o quê? A pontuação? Falando, a pontuação é só o cartãozinho de visita. Porque o que vem depois disso, o que vem com isso... Pontuação é um indicador reativo. E o que você tem de benefício, desde reforço à estratégia, formação de auditores, existe um trânsito de... Quando você faz auditorias cruzadas, é o caso da São Martinho, mas de empresas de porte como esse, tem várias unidades. Então você faz auditoria cruzada,
E o volume o tráfego de informação que circula entre as unidades auditadas é um troço assim espetacular, né? Então, quantos encontros você gastaria, quantas reuniões técnicas você teria que gastar para transitar aquele volume de boas práticas? Então, o gerente de uma planta audita a outra e a outra audita uma outra, para não cruzar, para não fazer compadrio, né? Não só isso, mas também não vejo a competição de forma errada, né? Descontar, né? Vou descontar e você foi lá, viu? Assim, eu tive uma experiência no passado que a gente implementou dessa forma. No começo tinha uma dúvida, né? Vamos dizer assim, do pessoal, mas será que faz sentido? Depois disso, a gente fez praticamente 6 anos de auditorias cruzadas, com gerente agrícola, com gerente industrial, com os coordenadores das unidades, com pessoas do time corporativo, que são pessoas que às vezes a gente não trazia próximo, né, do dia a dia, pensando nisso, né, na gestão não de sentir risco. o calor da batalha, né? Exato, e assim, foi uma experiência fantástica. Eu considero que foi um dos programas de grande sucesso que eu tive a oportunidade de implementar na minha carreira. E, poxa, e escutar de um gerente que ele falou, obrigado, porque foi muito bom ter vindo aqui participar. E aí no outro ano o cara falou, onde que eu vou auditar? Qual é a unidade que eu vou auditar no ano que vem? Eles buscavam isso. Então foi um processo que demorou, porque a gente sabe da rotina de todo mundo, da dificuldade, mas eles têm que entender que faz parte também do arcabouço de conhecimento deles, fazer gestão de risco, né, das suas unidades. E conhecer outras operações, não só olhar o que é... Porque é muito comum você querer mostrar só o que está bom, né? E não é só isso. Então, e eles conhecem onde estão os problemas. Que muitas vezes nós, da área de segurança, a gente não conseguia identificar. E eles iam lá e identificavam as oportunidades. Isso enriquecia para quem estava fazendo e para quem estava recebendo a auditoria, né? Então parece que, concordo, e eu sei exatamente o que você está falando. Eu vi isso acontecendo. Então, exato. Eu sei que você está dizendo que aconteceu. É fantástico isso, né? Aí eu tive a oportunidade. Eu sei de onde você conheceu e da onde eu conheci também você sabe onde é. Mas foi muito bacana, e hoje eu tenho contato com vários que participaram desse processo em outras empresas. Recentemente, uma coordenadora que trabalhou comigo fez esse comentário comigo, que um gerente de manutenção, que está na mesma empresa que ela está agora, falou, por que não faz aquele modelo que o Alexandre fazia com a gente lá e tal? Pô, legal, né? Porque o cara é de manutenção. Legal. E não é a pessoa de segurança, mas a pessoa de manutenção levou a gente como uma referência. Isso é muito positivo, né? Então, com a desculpa de arrumar uma pontuação, porque eu, quando fui auditor interno lá no meu passado, ISO 9001, 98, eu comecei achando que o meu objetivo era encontrar uma pontuação e não morrer por isso, porque depois vinha o tiroteio. Só depois de muito tempo, né, quando eu fui exposto ao ambiente de auditorias de segurança, eu estou contando uma história pessoal minha, é que eu fui entendendo para que servia a auditoria. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. No começo, eu era só mais um auditor. É lógico, a auditoria que eu estou me referindo aqui era de qualidade na época, tal, só que esse tempo passou e eu fui, vamos dizer, catapultado para a área de segurança. E lá é que eu amadureci a minha ideia do que é auditoria. O que eu carrego hoje, eu carrego por causa da segurança. Então, eu acho que a nossa conversa aqui de hoje, aqui no Farolcast, está migrando para convergindo para o seguinte ponto. O futuro, me parece, da segurança agrícola, da gestão de riscos agrícolas, como a gente gosta de falar aqui na Farol, me parece ser continuar incorporando os conceitos de gestão de riscos clássicos. Então, entender o papel da gestão de riscos nas camadas, desde as mais proativas até as mais reativas, entender o papel do comportamento, do ambiente, que o pessoal chama de perfil sociotécnico. Né? Comercialmente falando, tem um monte de nominho por aí, mas esse perfil, como não tem como vender esse negócio, então ninguém quer usar sociotécnico. O nome disso é sociotécnico, né?
de segurança. Então, esses conceitos, eu acho que eles são mais ou menos ponto pacífico no nosso trabalho. É isso que eu entendi aqui. Mas, aí vem o lado B, a página 2 desse processo, que é, mantendo a filosofia de gestão de riscos mais ou menos intacta, aquilo que é a experiência de séculos, não é só da Revolução Industrial, não, nós somos arriscadores natos. Então, nós temos experiências milenares, né? Algumas até impressionantes dos nossos ancestrais. Mas essa filosofia pode ser mantida como uma verdade. E o segredo do que vocês me disseram hoje é quão capazes nós seremos de adaptar as soluções para a área agrícola. É isso? Sem dúvida. É aí que mora o segredo da coisa. É o nosso desafio. O maior. Quer dizer, independentemente de qual parafuso você solta, você aperta, o negócio cara, o conceito de risco é esse aqui. Isso é assim e vai continuar sendo assim. Industrial, energia atômica, fábrica de vestido de noiva, isso não muda. Mas, quando é a área agrícola, você precisa ter um profundo conhecimento do ambiente, das pessoas, da cultura regional, né, dos profissionais que estão lá dispostos a fazer esse trabalho, qual é a dinâmica, por exemplo, safra e até safra. É uma dinâmica muito particular da área. Muito diferente. Porque é aí que mora o pulo do gato? Sem dúvida. Eu não vejo de outra maneira. Eu acredito muito que não tem receita de bolo, a gente tem que desenhar isso considerando as especificidades que a gente tem, né? Eu concordo com você quando você fala de respeitar o que a gente conhece já, mas entender o cenário que a gente está navegando. É diferente, é muito diferente do que a gente cola não dá, como não você tem citou, como, não tem como, jeito, não né? tem jeito. Então você tem que fazer algo de uma forma diferente. E eu acho que o pulo do gato, né, como é que você vai levar isso lá? Tá sempre com os supervisores, com os líderes tocando junto, porque senão não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Bom, eu tô inclinado a acreditar que o desafio é a tradução. Quão competentes a gente vai ser em traduzir os conceitos de gestão de riscos dita o sucesso que os nossos programas terão, é isso? É isso. Fantástico. Pô, que conversa bacana. Muito bom. Isso bacana. Bom, Cristiano, Alexandre, obrigado aí. Obrigado à técnica, obrigado, Gustavo, pelo suporte. Eu queria ouvir de vocês aí as palavras de encerramento do Farolcast 2 e já preparar, porque pela quantidade de conversa que a gente teve aqui hoje, vem coisa, você pode esperar coisa, que tem coisa aí, vai ter convite de novo. Cristiano, faz favor. O desafio é grande. Eu acho que a gente comentou aqui as diversas especificidades que traz, aí as diferenças entre os ambientes industrial e agrícola, o quanto a formação das pessoas é importante para o sucesso dessas ações que devem ser implementadas, e a questão de a gente escolher os indicadores corretos para a gente poder mensurar esse nosso amadurecimento, o quão efetivo foi o nosso planejamento lá na ponta, né, acontecer. E mais uma vez agradecer o convite aí, o papo foi muito bacana e tamo junto. Muito bom. Bom, eu queria também agradecer vocês aí pela oportunidade. A gente já está há longo tempo conversando sobre isso, tratando sobre esse assunto, né? E aprendendo. Parece gato indo pro banho. Aprendendo. 6 meses para te arrastar, né? para cá. Que miséria, meu Deus do céu. Tá fácil, tá concorrido o negócio. Mas muito, muito bacana a gente poder conversar sobre isso. Acho que, na minha opinião, assim, o grande desafio para mim hoje é colocar em prática o programa que a gente desenhou, o planejamento estratégico que está desenhado. São muitas frentes que a gente está atuando. E tudo isso que a gente conversou passa pelos 3 pontos que eu comentei lá atrás, né?
pode ter um plano lindo, mas se você não tiver como parceria da liderança, da alta liderança, da liderança operacional, desenhando junto. Isso é uma coisa importante também que a gente acabou... Mas eles desenhando junto, a compra disso também é diferente. Né? Então, e a gente tem tentado fazer dessa forma, fazer sempre a 10 mãos, né? Não só 4 mãos. Esse ferramental cada vez mais detalhado para a área agrícola e também, né, com os indicadores proativos, reativos que a gente tem e pensar muito em quem está lá executando. Acho que aí é onde a gente vai ter o sucesso. Então, obrigado aí de novo pelo convite, pela conversa, muito bacana poder estar aqui com vocês, né? Voltamos aqui em outras oportunidades, vamos discutir outras coisas também. A gente não sabe de tudo não, a gente conhece um pouquinho de cada coisa e vamos discutindo porque a gente vai aprendendo. Os bate-papos são importantes por isso. Como diz o Harari, que é o escritor aí da moda, é a capacidade de cooperar da gente que fez da raça humana o que é. Eu concordo, nós já falamos isso várias vezes em muitos seminários nossos, de quanto a cooperação conta. Hoje a gente viu aqui como é que a cooperação foi capaz de gerar uma conversa que para mim foi muito, muito enriquecedora. Estou muito feliz. Termino o Farocast 2 te agradecendo, Alexandre, a você, Cristiano, os dois vieram de longe para aqui, para participar do nosso Farocast. A você que acompanhou até agora, muito obrigado. Aguardem o Farocast 3, vai ser uma honra ter você conosco também lá. Tchau.